Boa noite, pessoal. Gravação do capítulo 1114, As Asas de Ícaro. Eu, como host, né, o Nin, classe, e o Lucas, acompanhando na live aqui. Boa noite, Lucas. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. A gente teve alguns problemas técnicos na gravação e a gente vai continuar novamente. Esse título é muito importante porque em seguida a gente vai comentar, né? No momento que chegar a parte que faz referência ao título. Spoiler, né? Dr. Vegapunk. A gente tem a tradução do Roberto Rodrigues, que é a última tradução do Roberto. Ele saiu da Manga Plus e espero que continue a qualidade. A história de capa da Yamato, a peregrinação da Yamato, ela vai levar a espada do Asui para o templo da Ema, em Hakumai, e consagrar a espada. A gente começa o capítulo Novo Mundo, do quartel-general da Marinha, com os vice-almirantes reagindo à notícia, e o Akaido pensativo, contemplativo, não se sabe o que passa na cabeça desse homem. A gente tem alguns vice-almirantes novos aqui, né? Como o de Cachimbo. Se não me engano, o de colete listrado, né? Um colete, uma camisa listrada, ele já apareceu. Aquele grandão também eu acho que já apareceu do lado. Aquela cara de... sei lá que porra é essa. Parece um amendoim. E a Rina ali. Sim, e a Rina ali. Que é uma vice-almirante também. Que se tornou um vice-almirante junto com o Smoker. Em seguida, a cidade da zombaria, né? A gente sai dos oficiais da Marinha da cidade da zombaria. Isso é até interessante, né? Eles estão zombando sobre a notícia relacionada ao mundo vai afundar. E então estão dizendo que o Vegapunk, usando o Vegapunk de usar isso para tentar confundir o mundo. Como o nome sugere da cidade, né? Zombaria. Estão zombando todo o Vegapunk. E o mais curioso, eles estão usando o Dedemushi da família Don Quixote. Lembranças de quando o Bellamy mantinha o poder em Jaya, né? Tinha uma certa influência ali. Em seguida a gente vai para a capital das águas, em Water 7, que provavelmente é o Iceberg comentando a respeito da subida do mar. Não é uma questão de maré alta e baixa, né? Ele fala, a gente sabe que a nossa cidade está afundando, né? Por causa da Aqualaguna, né? Mas o mundo todo, isso é realmente inacreditável. E o Pauline com uma cara de chocado ali, né? Fala, é isso mesmo? É isso mesmo? Né? Em seguida, a gente vai para Impel Down. A gente não tá comentando muito, porque a gente já gravou várias vezes essas partes. Depois a gente vai comentar melhor. Visão submarina de Impel Down, Júlio. Ô, Lucas. Sim. Do Flamengo sendo irônico a respeito do lugar mais alto do mundo ou fazendo uma previsão que o mundo vai... as pessoas vão tentar escalar a Red Line. E o Magela comentando aproveitando seus momentos, né, de tempo livre, porque hoje ele não é mais um diretor de Impel Down. Ele foi derrubado pelo vice-diretor, que eu não me recordo o nome dele. É um personagem irritante aquele lá. Um bicho irritante. Você gosta dele? O vice-diretor de Impel Down? Não sou muito fã, não. Apesar que eu gostei quando ele encara o Luffy. Deixa eu lembrar o nome dele aqui que eu esqueci. O diretor de Impel Down é o... eu não me recordo o nome dele. É o Hannibal. É esse mesmo. O Hannibal. Bichinho chato, né, cara? Na tradução anterior, eu acho que cometeram um erro, falaram que tinha... uma cela lá tinha sido evacuada por conta que a água estava entrando ali, né? Mas o Roberto foi mais preciso agora, né?
Ele fala que houve um pânico no outro dia, né? Na prisão. Aí ele pergunta pro Doff quantos metros são necessários para afundar o mundo inteiro. Aí o Doff, rindo, fala que são 5 metros, né? A maioria da cidade seria destruída. É o Oda nos explicando, né? Engraçado que ele fala, vamos todos mudar daqui? Porque, veja, se Impel Down fundar, você acha que o governo mundial vai salvar os criminosos ali, ô Lucas? Não vão deixar todo mundo morrer? Vou deixar todo mundo morrer. Ele não irá salvar. Ele vai soltar todo mundo ali. Foda-se todo mundo ali, vai morrer todo mundo. Porque todo mundo que tá em Impel Down, acho que não é só pra ser pirata pra estar em Impel Down. Você tem que cometer um crime meio grave ali, né? Matar, saquear muito. Porque, não, tem os níveis de Impel Down, né? Acho que qualquer pirata vai pro Impel Down. Porque tem pirata que é preso dentro de prisões locais, né? A gente não sabe se o Arlong tá em Impel Down, né? A gente não tem uma citação do Arlong em Impel Down. Pela primeira vez que ele foi preso, né? Que o Jinbe solta ele tava em Impel Down. Salvo engano, ele tava em Impel Down, ele foi solto. Inclusive o Arlong toma um sacode do Kizaru. A gente vai pra Ilha dos Homens Peixes. Pra Ilha dos Homens Peixes, uma ambientação completamente diferente, né? É engraçado que ele estava falando de afundar, e a gente vai pro lugar submerso. Né? Exatamente. Pura ironia. Tá gravando ainda? Tá, né? Sim. Ilha dos Homens Peixes, né? O reino Hyugu. E a Shirahoshi com dúvida a respeito se realmente vai acontecer, né? Afinal, o que vai acontecer? E o Renetuno fala que a história tá mal contada. Renetuno, vou lembrar que ele que nos conta a história do Joy Boy. A Robin lê no Poneglyph, né? Aí ele explica pra Robin quem foi Joy Boy. Que foi um ser da superfície, que há 800 anos, né? De 800 anos, 900 anos. A gente sabe que agora 900 a 800 anos. Que ele deixou uma carta, um pedido de desculpa para os homens peixes para gerações futuras, né? Que no futuro ele não conseguiu cumprir a parte da promessa dele. E que no futuro apareceria uma pessoa, o nome de Joy Boy, que cumpriria essa promessa, né? Não com o nome de Joy Boy, não sei se falou especificamente com o nome de Joy Boy. Mas que a promessa seria cumprida. Isso no capítulo 628 e... deixa eu ver aqui certinho. 628 e 649. Faz tempo, hein? Faz tempo. Em seguida, a gente tem a ilha do... A gente volta para Egghead. E o vice-almirante completamente transtornado, né? Em vez dele estar preocupado com a mensagem em si, né? Ele está preocupado com o que isso vai reverberar, né? Com o que isso vai causar. Ainda ele comenta, numa declaração dessas, vinda do maior cientista do mundo, vai jogar o mundo em caos. E eles querem matar o Dr. Vegapunk agora, né? O objetivo dos vice-almirantes é matar o Dr. Vegapunk. E matar a Bonnie, né? A coitadinha da Bonnie. Esse vice-almirante, ele é meio diferente dos demais, né? Ele não tem nome de cachorro, salvo engano. Eu esqueci o nome dele. Agora eu não me recordo o nome desse vice-almirante. Deixa eu ver se eu pego aqui. No... Você lembra o nome desse vice-almirante? Não me recordo o nome dele, não. Apareceu já. Eu não me recordo. Mas na ilha, o que a gente tem de contingente da ilha? A gente tem 100 navios de batalha que já foram destruídos, um monte de navios que já foram destruídos, e 9 vice-almirantes. Ele é um deles. Almirante, que é o Kizaru. Sim, exatamente. E um almirante. Que tá fora de combate já, né? Que não quer participar da batalha.
Não fora de combate desmaiado, mas não vai participar mais da batalha. Em seguida a gente tem a reação dos Gorosei, né? O Saturno meio, sei lá, uma forma híbrida, ao mesmo tempo se transformando, né? Tem um fogo ali perto da cabeça dele. Porque tem um fogo preto do Roguro. Eu esqueci o nome do manto das nuvens lá, né? Acho que é... Como é o nome daquele personagem do Naruto? O Deus Ninja. O Deus Ninja. É o nome do manto, o nome dele. Hagoromo. Exatamente, Hagoromo. O nome do manto é Hagoromo em japonês. E ele fala uma coisa interessante, né? Os Goroseis falam. É pra destruir os Dedemushi, né? Todos os Dedemushi de transmissão, obviamente. Aí ele corta. Não. Destruam qualquer reação de seres vivos que tenha escutado. Sabe o que significa isso, Júlio? Ô, Lucas? Júlio? Genocídio. Significa o quê? Não é genocídio. A gente se enganou, porque a tradução em inglês está mais precisa. Ele tá falando o seguinte. Ele tá falando que é pra destruir os Dedemushi com o poder de ouvir os Dedemushi, entendeu? Sabe por que ouvir os Dedemushi? Porque os Dedemushi são seres vivos. Sim. Inclusive, no capítulo anterior, a futura mulher do Sop fala que é muito caro manter os Dedemushi. Não, é o Mary fala que é muito caro manter os Dedemushi, porque eles são muito grandes, tem que alimentar eles, tem que dar banho. Tem que cuidar tipo um cachorro, né? Tipo um animal de estimação. É um pet. Sim. E tem um quadro, uma história de... Não, uma capa do Dragon, né? A pedido de fãs, que ele tá jogando água nos Dedemushi. Ou seja, os Dedemushi são seres vivos, então eles precisam de cuidado. E por isso que ele consegue ouvir a voz dele, entendeu? Porque você não consegue ouvir a voz do objeto, somente usando a voz de todas as coisas, né? Como o Roger. O único que conseguiu isso feito até agora foi o Roger. O Luffy, o Momonosuke, nenhum ouviu a voz dos Poneglyphs, né? Isso é chato, né? O Luffy deveria poder ouvir, né? Sei lá, um pouco, né? Ou será que ele ainda não desenvolveu a habilidade de ouvir? Porque o Roger já tava velho, né, naquela época. Sim. O Roger tinha uns 50 e poucos anos já. Quando ele tava passando novamente lá em Sabaody. Em seguida, depois dos Goroseis declararem que destruiria todos os Dedemushis, né? Porque a reação dos Dedemushi, eles dizem que o resto é secundário, né? O importante é destruir os Dedemushi e parar a transmissão. Aí a gente corta pra York correndo aqui, comentando a respeito de quanto o Vegapunk vai falar, o Stella principal vai falar, né? Aí em seguida a gente tem a transmissão continuando, né? Do Dr. Vegapunk. Ele prevê a base do cálculo dele. Pode falar. Sim, exatamente. Sim, ele está prevendo a base do cálculo dele. Essa população que aparece aqui, esses povos aqui, ela basta, né? Pelos turbantes. Sim, ela basta. Aparentemente ela basta. Roupa de beduíno. Exatamente. Usando turbante também ali, né? Uhum. O Vegapunk fala, ele conclui, né? Depois de filmar este vídeo, se o sensor que criei e os cálculos que fiz estiverem corretos, né? O mundo aconteceu um terremoto sem precedentes. Um terremoto sem precedentes atingirá o mundo, né? Ou seja, já aconteceu. O Vegapunk conseguiu calcular essa previsão. Aí a gente tem a reação num lugar que a gente não sabe se é no Novo Mundo. Porque... Não, é no Novo Mundo. Novo Mundo porque a Smurf sairia do Novo Mundo. Ela tava... Eu não sei na onde... Na última vez que a gente viu ela. A gente viu ela a última vez foi em um ano, Holy Cake? Eu sei que eles tentaram salvar a Mama, né? Aí o Marco vai lá e derruba eles. Não sei se a Smurf estava lá. Você lembra, Lucas? Não, acredito que não. Charlotte Smurf.
E a gente tem o Charlotte Mornor ali também, do lado, comentando. Então o Vegapunk já deve estar morto. Não, essa quem comenta é a Stuff. A Smurf, ele não comenta nada. Ela fala, será que ele tá falando no terremoto que aconteceu hoje, né? Ou seja, a previsão do Dr. Vegapunk. Em seguida, do lado, na verdade, né? Temos o acontecimento da tragédia, né? As pessoas já estão em situação desabrigadas, né? Situação vulneráveis ali. Por causa justamente do terremoto, né? Aí o Vegapunk continua. E como resultado, o nível da água do mar em vários locais veio a subir, né? Vai subir aproximadamente 1 metro. E algumas ilhas vão se tornar inabitáveis. Aí o cidadão ali que tá na situação ali calamitosa, ele fala: ah, foi uma promessa. Ah, isso foi uma profecia, né? E o Vegapunk continua. E o desaparecimento das praias em todo o mundo será inevitável. Exato. Todo mundo será inevitável. E pensando agora na nossa realidade, né, a gente tem Rio Grande do Sul, uma situação, a mesma situação, né, cara? As pessoas estão desabrigadas e tudo para dentro do mar, né? Do rio, né, da água doce, né? Felizmente, não tem nada de felizmente, né? Porque mesmo sendo água doce, a água tá suja, né? Completamente contaminada por ratos, por animais que morreram ali, né? Então não tem nada de felizmente. Cair naquela água ali para contrair uma doença não é fatal, não é uma água potável. Sim, você vai morrer. Cair naquele rio ali. E no caso deles é o seguinte, se eles caírem, vão morrer afogados, né? Porque tem ondas ali, é mar, ali não é rio, é mar. Então estão numa situação realmente triste, né? É curioso pensar isso. Em seguida a gente vai para Long Ring, Long Land, que é a ilha das coisas longas, né? Temos o cavalo do Tonji, que é acho que é Sherry o nome dele, se não me engano. E a transmissão vai continuando. E se provar correto, e se não provar correto, né? Se provar errado, na verdade, é para ignorar todo o resto da mensagem do Dr. Vegapunk. Mas como a gente sabe, se provou completamente correto. O mundo realmente está afundando. Cara, você lembra do último quadro? Você lembra do último quadro? Do capítulo, acho que 1113. 1113. Que tem os piratas. Verifica aí se é o 1113. Tem aqueles piratas lá em Hachinozu já comemorando e nem ligando pra mensagem. Os caras estão brigando. Aí tem um cara falando, escuta a mensagem, não sei o que. Aí os caras, foda-se. Agora os caras estão todo mundo preocupado. Não. Tem umas pessoas preocupadas. O capitão, um pirata ali com um chapéu que geralmente é usado por capitães. E tem umas pessoas comemorando ali, cara. É uma ilha pirata, né? Então tem todo tipo de pessoa. Todo tipo de sentimento ali. Ainda ele fala, né? Que é assustador como ele acertou em cheio. Aí outro personagem pensativo, um ex-almirante, né? O Kuzan. Aí o Vegapunk corta novamente. Mas, caso tenha ocorrido, quero que me escutem com atenção. Agora a merda vem, né? Esse terremoto é um fenômeno que não pode ser chamado de desastre natural. Enquanto o Vegapunk continua essa mensagem, o Saturne avança contra os Mugiwara. E a Nami, a Leaf e o Sop. Sim, o Sop e a Robin. O Brook já corta. Ele cortou a pata do Saturno no último capítulo. Agora ele tá continuando a devastação. Que infelizmente é inútil, né? Desgraçado se genera. Mas presta atenção num quadrinho aqui, ô Lucas.
Tá vendo o olhar de Saturno? Parece que ele tá demorando para regenerar. Talvez o fogo tenha algum efeito mais danoso a ele. Não tem? Sim, até porque a metade do rosto dele ainda não tá curada. Já era pra estar curado. E logo em seguida ele já se cura, né? Apesar disso. Sim. A gente tem ele jogando os Mugiwara para outro canto, enquanto a Robin usa a teia de mãos dela. E a transmissão continua. O Vegapunk entra justamente na referência do título, né? As Asas de Ícaro. Eu queria desesperadamente alcançar a paz. Cara, é importante comentar essas partes aqui da luta, mas o Chopper ele tomou uma patada direta ali, né? Sim, tanto que ele sentiu dor, né? Uma ferroada, na verdade. Né? É uma unha meio ferrão, porque ele é uma aranha, muito confuso. Uma aranha touro, né? O Gyuki. E o Saturno completamente puto, né? Aí, enquanto a transmissão continua, o Vegapunk falando que ele queria incansavelmente alcançar a paz, né? Desesperadamente alcançar a paz. O Saturno cai lá. Ele cai, né? Ele cai, ó. Dá pra perceber, ó. Cai, ele cai sim. Aquelas partes ali. Balões ali, ó. Mas este foi meu primeiro crime, né? É as minas... E a usina Mars? Ainda não. Aí a gente tem... Eu não tô gostando muito dessa mensagem do Vegapunk acontecendo enquanto as pessoas vão agindo, cara. É confuso pra ler, né? Bem confuso. Pra fazer análise. Duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Vamos focar primeiro no cenário, depois a gente entra na transmissão. E a usina Mars? Ainda não. Ela fica no local que menos pode ser afetado. Eu vou. Aí o Saturno fala, né? Pera aí, ele fala, e a usina Mars tá procurando a usina. Ele tá procurando a usina? Lucas. Estranho. Deixa eu verificar aqui. Sim, ele tá procurando. O Saturno cai nela, né? Não, mas ele sabia onde ficava. Ele sabia, a York falou pra ele. Que ficava em tal setor. Mas ele não foi atrás dela. Tá vendo... Não, ele cai diretamente na usina. Não, falando o Mars. O Mars tava sobrevoando ali. Sim. O Mars ele não vai atrás ele não tava atrás da usina dele, tava atrás do Zedemushi, porque ele ficou puto de repente, porque ele viu o cérebro do Dr. Vegapunk, aí ele ficou puto e esqueceu o objetivo inicial, né? Aí os Goroseis questionam ali, a usina Mars? Não, ainda não. Aí o Saturno corta e fala que ele chegou, eu vou. Ela fica no local que menos pode ser afetado. Em seguida ele avança, né? E encontra a Mother Flame. E ele se assusta, né? Parece o Drácula se assustando com a luz, não parece? Parece. O Drácula assim de susto quando olha assim, meu Deus, a Mother Flame. As mãos dele, tipo, tá tudo, sei lá, mão de uma aparência estranha a mão dele, né, cara? Será que é por causa da transformação de Yuki? Tá estranho assim. Tá estranho essa mão dele. Parece que ele realmente se assusta, né? Aí continua na transmissão do Dr. Vegapunk. Ele fala que ele sonhou com a energia eterna, né? Lembrando que o que faz a Egghead funcionar é o Sol, né? A própria Lilith, né? Ela fala isso pro Frank. Quando ele pergunta. Pros Mugiwara em geral, não sei se foi o Frank que perguntou, acho que foi o Frank, sim. Ela fala que tudo funciona através do Sol. E provavelmente deve ser a Mother Flame, né, Lucas? A energia da ilha. Sim. Não é à toa que... Porque ele quer escalar isso pro mundo todo, né? O mundo todo, mas ela só consegue fornecer energia pra ilha.
para a ilha. E possivelmente para Uranus, né? Que é a arma do Imu. Fornece energia para Uranus e para a ilha. Mas eu fiquei pensando, se o Vegapunk dá a chama para Uranus, pro Imu, porra, como que a ilha vai funcionar? Ele vai ficar parado enquanto ele tá usando a Mother Flame? Ou ele tem alguma... Ele tem a energia, mais energia da Mother Flame guardada? Provavelmente ele tem mais guardada, né? Isso não faz sentido, porque é uma usina de produção de energia, não é? É um reator nuclear, não é, Lu? Reator nuclear não, é reator de fusão nuclear, né? Isso. Fusão, né? Isso, exatamente. É fissão ou fusão? Fissão, fusão nuclear e fissão... As duas, na verdade, também dá pra fazer. Uma tu faz a... Como é que eu posso dizer? Separa os átomos criando energia e o outro funde. Exatamente. No caso, ele tá fazendo o quê, Gui? Agora eu não sei te dizer se ele tá fazendo fusão ou é fissão, mas eu acredito que seja fissão nuclear. A gente não é cientista, né? Não tem obrigação de saber. Não tem como dizer, não tem como eu te falar. Não, eu tenho as referências aqui. Deixa eu pegar aqui. Inclusive, o átomo, aquela mensagem está escrita ali na Mother Flame, né? Ela é átomo em japonês, né? Atomo. Porque o E comercial em japonês se lê atumo. Átomo, na verdade, né? Se lê to. A leitura do E comercial é to. Portanto, é atumo. Que é uma energia atômica nuclear, né? Obviamente. É uma energia é uma difusão nuclear. Uma energia de fusão, Lucas. Fusão, correto? Fusão. Eu populei a parte do Vegapunk, né? O Vegapunk faz referência a Ícaro, né? Eu voei muito perto do Sol. Ele tinha o desejo de criar uma energia limpa, uma energia sustentável, basicamente, né? Uma energia eterna, né? Perene. Mas ele voou muito perto do Sol. Fazendo referências a Ícaro, né? Por exemplo, ele ficou muito impressionado com aquela visão fariônica que ele viu do Sol, né? Aquela visão incrível que ele viu do Sol. E ele voou muito perto do Sol e acabou se ferrando, né? Acabou quebrando as asas. Perdendo as asas e caindo, exatamente. Basicamente, muita sede ao pote, né? A expressão. Né, Lucas? Sim. Muita sede ao pote. Cara, você tem muita Nesse sede caso, ao pote, né? Nesse caso, o Vegapunk é muita sede de conhecimento. Exatamente. E no caso do Dr. Vegapunk, ele criou a energia Mother Flame, e não só para fazer o bem, mas para fazer o mal. Obviamente contra a vontade dele, né? Mas isso de buscar conhecimento vasto, muito perto do Sol, também tem uma ingenuidade em relação ao Dr. Vegapunk. Ele é muito dado ao conhecimento, né? Ele ama aprender coisas novas, né? E por isso o conhecimento, de certa forma, cegou, né? O desejo de buscar conhecimento cegou, né? Cegou. Sim. A própria filosofia diz, né, que o Sol, para os filósofos, o Sol representa a luz, o conhecimento, e a ignorância as trevas. E a luz acabou cegando o Dr. Vegapunk. Exatamente. Porque por mais que ele tinha motivos realmente virtuosos, eu quero de todo o coração fazer o mundo avançar, não sei o quê. Você está criando uma energia que pode ser usada para fins maléficos, né? Como aconteceu, como é o uso da Mother Flame, né? Aí a gente nos é apresentado a Mother Flame com a frase do Dr. Vegapunk do lado, né? Voei muito perto do Sol.
mas veio muito perto do Sol. Enquanto isso, o Saturno se transforma, volta para a forma humana e sai destruindo os Dedemushi. Na última leitura que a gente fez, que eu tive que apagar por os erros que a gente cometeu, Lucas, a gente falou que ele estava destruindo algumas partes do painel, mas não, ele está destruindo os Dedemushi. Os Dedemushis. Mas apesar disso, tá batendo no painel. Você tá vendo ali o painel destruído? Sim, ele tá batendo no painel, sim. O jumento tá destruindo as partes ali, sim. Não é só os Dedemushi, não. É só se aproximar aqui. Cara, você não tinha falado que a Mother Flame tinha uma aparência de uma usina de fusão nuclear? Sim. Não era usina. Não era usina. Tinha uma aparência de uma... O que era mesmo que você falou? Como é que eu posso te dizer? Era uma aparência de uma... Tipo usina nuclear. Não era usina nuclear? Não, usina nuclear, pô. Usina nuclear é uma estrutura. Um reator nuclear. Isso. Reator nuclear. Isso. Reator nuclear. Que a gente vê o núcleo, né? A gente vê o núcleo fora. Mas uma coisa que você não sacou, Lucas. Presta atenção na estrutura da Mother Flame. Olha lá, cara. Sabe o que parece? Parece uma porta de submarino, Lucas. Sim, uma porta de submarino e uma porta de cofre clássico, de banco. Isso, que a gente vê nos desenhos animados. Sabe o que parece? Parece uma caixa de Pandora também. Lembra, tipo, bem porque tem a luz, né? Tem a luz, você abre, você tem conhecimento, que é a Mother Flame, que ele voa muito perto do Sol, é a Mother Flame, pô. É o fogo eterno ali. É a energia eterna que mantém Egghead funcionando. E finalmente a gente vai para a referência mais espetacular que o Oda já fez, né? O capítulo 472, o mural que o Enel observa. O mural antigo que ele observa lá na Lua. Ele descobre que a cidade da Lua chamava Birkan também, né? E que o povo alado criou os robôs lá, que é os autônomos, se não me engano o nome deles. Autômatos. Exatamente. E depois, inclusive, a gente tem teorias a respeito que no mural tá mostrando todas as armas ancestrais. Você viu essa imagem já, Lucas? Não, de todas as armas ancestrais não. Essa imagem eu não vi. Vou te mandar aqui, pera aqui. Tem uma imagem mostrando todas as armas ancestrais. Aqui, ó, te mandar, Lucas, ó. Eu mandei no grupo, tá vendo aí, ó? Ó. Lá em cima é Uranus. Do lado ali tem a Mother Flame. Tem a Mother Flame, que é basicamente óbvio que é a Mother Flame. Embaixo tem Pluton. E do lado tem Poseidon. Então Uranus é uma espécie de... Uma nave espacial, tipo a nave do Enel. O barco do Enel que voa. O Oda é um gênio mesmo. O que aconteceu aí, né, cara? O povo alado, eles exauriram os recursos da Lua e depois eles viram a estrela azul, né, que eles chamam a Terra, o mundo de One Piece, e eles foram pro mundo de One Piece. E talvez os primeiros seres que habitavam esse mundo não foram os seres alados que chegaram, e sim os homens peixes, né? Porque a gente não sabe se Cara, o que leva a gente a entender sempre é que a gente querer, na verdade, sempre que seja uma raça boa, mas a gente não sabe se a tribo dos Lunarianos era uma raça boa também. Porque eles tinham muito privilégios genéticos, né, digamos assim. Pô, eles não sofrem danos, voam. Cara, eles têm muitas vantagens em relação às outras pessoas, né, cara? Então eles poderiam ser... resistência sobre-humana. Sim, eles poderiam ser escravocatas também, né? Como o governo mundial. Talvez ele mantinha em escravidão, talvez, alguma parte dos alados, dos tritões, né? A gente não sabe muito bem da origem dos lunarianos, se eles eram boas pessoas.
Obviamente que pro governo mundial expulsar os Lunarianos da Terra Sagrada, da Red Line, certeza que foi uma briga muito grande, cara. O que você acha, Lucas? Eles fizeram alguma coisa que o governo mundial não aceitou. Ou. Não, eles não fizeram alguma coisa. Eles só expulsaram porque eles queriam o lugar mesmo, pô. Ah, entendi. Não, eu tô falando, tipo, não se sabe o que aconteceu, mas eles queriam o lugar, né? Entendo. Certeza que eles tinham inveja dos poderes lunarianos. Mas eu não considero também que os lunarianos eram bons seres. Tipo, eles eram de boas ali, convivia de boa com as outras raças. Duvido. Sempre que uma raça tem uma superioridade em relação a sangue, tipo, eu falo isso em filmes, não em vida real. Não sou jonista. Não sou jonista. Então, sempre que uma raça tem, sei lá, super força, uma vantagem muito grande, né? Ela sempre vai querer dominar a outra, né? É uma tendência natural querer dominar a outra. Ou até no nosso mundo, né? Por exemplo, a gente tem os alemães que tinham um poderio militar muito grande e uma visão eugenista desgraçada, né? Que a partir dessa visão eles queriam dominar os outros povos, né? Consideravam os povos inferiores. Mas no caso dos lunarianos, é uma coisa mais objetiva, porque eles têm realmente uma genética superior, né? Eles têm talentos, digamos assim, maiores que todas as outras raças, né? Eles só não têm a capacidade de nadar, né? De respirar debaixo d'água como são os peixes. Mas eles podem voar, eles podem resistir a qualquer golpe, né? Pode queimar, tem o controle do fogo. Né, Lucas? Sim. Então, eu vi. Eu me lembro uma capacidade. King. Sim, é uma capacidade muito absurda. E o King é o último descendente dos Lunarianos, né? Dos Lunarianos. Em seguida a gente tem a chama reagindo a alguma coisa, né? Talvez seja a movimentação do robozão. Porque tem o quadro do robozão ou o Luffy lutando contra o Gorosei ali. Porque a gente tem dois quadros. Em seguida a gente tem o do robozão embaixo e o do Luffy já lutando com o Gorosei ali, transformado na forma Nika. Porque o que lembra aquela chama ali? Ela me lembra o poder do King, cara. Quando o King vai jogar chama pela mão. Me lembra os Lunarianos. Me lembra também o cabelo do Luffy. Do Nika, né? Nossa, acabei de ter um insight. Será que será que essa moda Flame ela é, como é que eu posso te dizer, não é o sangue lunariano, é tipo DNA lunariano. Sim. Dentro que é uma teoria bem plausível. É uma teoria bem plausível. Talvez ele retirou parte do né, DNA lunariano, é outro nome, é linhagem. Sim, exatamente. Então, eles retiraram essa parte do King e fizeram a Mother Flame. Porque lembra que o King já era prisioneiro na época, né? Sim. Eu não sei se o Dr. Vegapunk já era cientista do governo mundial, ele estava no MEDS, eu não me recordo, tem que pegar bem. O King tem quantos anos? O King tem quase uns 40 anos, o King tem, né? Ou o Saturno pode ter dado a amostra pro Vegapunk. Muito bom. Então ele criou pensando numa alegria, aí ele foi enfermar os Gorosseis e se ferrou, o idiota. De bênção acabou se tornando uma maldição. Obviamente que os Gorosseis soube no momento que ele inventou essa porra, né? Falou, esse cara inventou uma energia eterna aqui, a gente pode usar na Uranus, se for realmente Uranus, né? Aí ele se ferrou, né? Em seguida, né? Depois da chama reagir, com a mensagem do Vegapunk continuando, o robozão tá se movimentando, finalmente, né? O gigante acordou, mas tá se movimentando, não tá dormindo novamente. Né, Lucas? Tipo, esse robôzão deu uma raiva, né? Ele despertou faz bastante tempo. O desgraçado só ficou parado lá. E detalhe, ele tá dando trabalho que só pro governo mundial. Mas, querendo ou não, ele foi feito pela raça do Reino Antigo. É de se esperar tal poder e resistência dele. Por parte dele, na verdade. Exatamente, né, cara? Ele é indestrutível. Talvez é feito daquele metal lá. Aquele metal indestrutível. Não é Kairosek, tem outro nome. Tem um nome do metal. Agora eu não me recordo o nome do metal, mas é um metal muito interessante. Em One Piece.
os vice-almirantes estão ordenando o ataque, né? Inclusive navios aqui, ó, a gente vê os navios atirando aqui, navios de batalhas atirando no robozão, e o robozão tá ignorando eles, né? E continua andando sem sofrer nenhum dano. Pronto. Sim, o vice-almirante grita, ele nem risca, o que é isso? Nem risca. O robozão, lembrando, fazendo contexto histórico, né? O robozão, ele tentou invadir Marijoa há 200 anos atrás. Que naquela época como é o nome? Os tritões estavam na Reverie já, né? Estavam fazendo aliança sobre Reverie. Algo assim, não me recordo muito bem. E o robozão, né, foi revelado que ele se sente culpado em relação ao Joy Boy também, né, Lucas? Sim, tanto que ele, nos capítulos anteriores, ele pediu desculpa. Sim, ele... Joy Boy, desculpa. Ele lamenta com pesar. Provavelmente ele é um companheiro de Joy Boy. Provavelmente é um companheiro de Joy Boy juntos. Não, companheiro mesmo. Tripulação pirata. Assim como o Zunisha, que foi confirmado, né? Já no próximo painel a gente tem o Luffy correndo, brincando com o Gorosei Top Man Valkyrie, né? Que é o Hulk e o Feng Shi. E o gigante sofrendo na mão dele, né? E confirmando o que a gente tinha falado no outro capítulo, Lucas, que ele tem poder de fogo, né, cara? Seguindo a lenda chinesa do Feng Shi, né? Controla o fogo. A gente vê o controle absurdo que ele tem de fogo. O Luffy tá de boa brincando, mas os gigantes do Dory e o Brock estão correndo, cara. Não, exatamente. Quente. Enquanto o Luffy tá risado ali. E a transmissão do Vegapunk continua, né? Ainda logo, vamos ser queimados vivos. Aí o Vegapunk, né? Fala que vai explicar do começo ao fim, né? O que aconteceu. O que está para acontecer, né? Com este mundo. Aí ele começa, né? Entre 800 e 900 anos atrás, num período de um século, houve uma história que foi deixada em branco, ou seja, o século perdido. 100 anos, né? Ela é chamada de século perdido. E todos os seus registros foram apagados. Obviamente, né? Que século perdido. Ele fala que foi apagado. E a forma de saber sobre essa história interrompida, enquanto a transmissão continua, os Terubitos estão putos com o Dr. Vegapunk. Ei, Marinho, o que vocês estão fazendo? Cala a boca desse cara. Seria mais engraçado ele falar daquela boca desse velho. Aí a Santa Shauria, acho que é Shauria o nome dela. Deixa eu ver aqui. É Santa Shauria, algo assim. É Santa Shauria. Shauria, exatamente. Ela é irmã do São Charles. Santo Charles, né? Santa é a porra, né? Aquela coisa horrível. E ela se pergunta, né? O século perdido, o que é isso, Amazo? Ela nunca usou esse termo Amazo, né? Primeira vez. Será que... É tipo Degozaro, né? Tipo, Degozaro do Momonosuke, né? Eu esqueci o nome dessa porra. Dessa complementação da fala. Tem um nome específico. Ela nunca tinha usado, o Roberto acho que comentou. Né, Lucas? Não. Ela nunca usou. A gente continua e vê. Eu não comentei sobre que ela. Não, tá certo. Ela comenta sobre o século perdido, né? E ela fala, será que... O Roberto não explicou, ela só tava escrito isso mesmo. Século perdido? O que é isso, Amazo? Será que o quê? A gente não sabe, né? Porque provavelmente o que acontece com os Terubitos? Os Terubitos é o seguinte, eles têm uma doutrina, assim como os países comunistas, como por exemplo
Coreia do Norte, né? Coreia do Norte tem uma doutrinação. Eles contam uma história deturpada, né, Lucas? Sim. E é a mesma coisa. Qual a história deturpada do governo mundial que a gente tem conhecimento? É que os 20 reinos criaram o mundo. Eles são os criadores do mundo, né? 20 reinos criaram o mundo, basicamente é isso. Essa é a história que a Shaoria tem. Shaoria, sei lá. Aí em seguida temos o Derechichichi do Sal, né? Confirmando que ele estava vivo. Porque muita gente que acompanha anime acha que ele estava morto, né? Porque ele fala lá, a Robin, ela sobreentende que ele tá vivo, né? Ela chora e tudo. Ela não pergunta. Aí o Shaka não quer revelar o nome da pessoa, mas a gente já deduz que é o Sal, né? Obviamente. Aí o Oda coloca uma silhueta dele tudo queimado, né? Que também é uma teoria que pode ser muito segura, que ele é o homem da cicatriz de queimadura, né? Faz sentido. Sim, porque tá tudo queimado, né? E o Oda ainda, pra continuar o mistério, ele mostra que... Ele não mostra, na verdade, Ele não mostra a frente do Sal, né? Jaguar D Sal. Lembrando que ele é um D também. E a gente não sabe se o Kuzan realmente não matou ele, tipo, ele usou aquela Ice Time nele, né? Aquela câmera do tempo, né? Mas será que ele teve intenção de matar o Saulo e o Saulo sobreviveu porque ele é um gigante, ô Lucas? Ou porque realmente o Kuzan poupou ele? O que você acha? Eu acho. Que o Kuzan era amigo dele. O Kuzan era amigo dele. Eu acho que o Kuzan poupou ele. Mas ele poderia sobreviver também, ele é um gigante, né? Sim. Não um ser humano comum, não um ser humano, né? O poder que poderia matar uma pessoa comum não mataria o Saulo. Vamos ver, né? Depois ele vai falar: o Kuzan me poupou, o Kuzan me deu uma chance de. Talvez ele fale, né? E ele tá rindo, né, cara? A respeito da. Que a transmissão tá. E através das cartas do passado que estão espalhadas pelo mundo, os ponegrifes, né? Ele dá risada, né? Por isso eu não tive escolha senão decifrá-los. Ele não leu todos os ponegrifes, obviamente. Ele pegou os ponegrifes que já estavam os ponegrifes que já tinham um pouco de conhecimento a respeito, né? Através do conhecimento de Ohara ele conseguiu decifrar, né? Ele teve acesso a alguns ponegrifes. Ele não andou o mundo todo como o Luffy, como o Roger, né, cara? Não foi atrás dos ponegrifes. Óbvio que não, né? Imagina ele ir atrás dos ponegrifes. Você acha que a Marina não ia... Por que você tá atrás? O que você tá fazendo, Dr. Vegapunk? Por que você quer viajar pro West Blue? Sei lá. O exemplo aqui. Por que viajar você tá pra interessado? Exatamente. Pra Alabasta? Por que você tá interessado? West Blue não, por aí. Porque você quer ir pra primeira metade da Grand Line? Faz sentido, né? Então provavelmente ele só aproveitou dos estudos do Clover, de Ohara, e talvez acrescentou algumas coisas, né? Porque ele tem muito mais tecnologia para auxiliar isso nele. Para auxiliar isso no seu conhecimento, né? Depois do Sal a gente vai pro West Blue, né? Aí que interessante, né? Falei do West Blue. A gente vai pro West Blue. Origital, né? Cidade Orange. Orange. Há muito tempo, 20 reis uniram forças e criaram o mundo. É que eu falei, é a forma de deturpar a história do One Piece. Exatamente. É a história dos Terubitos. É a história contada pelo Limu. Inclusive, teve uma tradução que eu vi, eles traduziram o nome do livro. O livro tá a origem, né? Além disso, temos o detalhe do Chuchu ali, né? No Dedemushi. É como se fosse aquele livro que o já viu o livro que a China tem? O grande livro vermelho? Ele consta do quê? Do Partido Comunista?
Isso, exatamente. Todo Deturpando? cidadão da China tem que saber. Hã? Deturpando? Não. É a mesma coisa, analogia dela lendo. Ela lendo o livro, A Origem. A mesma coisa do país da China. A China tem um livro chamado O Grande Livro Vermelho. Mas a China acho que é um bom exemplo, porque a China ela não deturpa a história chinesa. A história chinesa é contada, não é censurada. Um país que a gente pode usar como exemplo é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é deturbada mesmo. Deturpa completamente, pô. As pessoas que estão lá vivem outra realidade. Parece, na verdade, outro planeta praticamente. Porque as pessoas, pô, as pessoas acham que Coreia do Norte, os norte-coreanos acham que eles estão em outro mundo praticamente, né, cara? Só existe Coreia do Norte, não existe lugar nenhum. Óbvio que vaza coisa, que eles sabem que eles não vivem em um planeta, né? Um planeta diferente, né? Mas não existe só a Coreia do Norte ali. Eles sabem que tem pendrives que vazam dentro ali, conseguem entrar, mas o governo mundial esses tempos aí tava... O governo norte-coreano impôs barreiras terríveis. É um governo mundial, praticamente. Sim. Ah, não, apesar que no governo mundial há um pouco mais de liberdade, né? As pessoas sorriem, as pessoas têm mais liberdade, com toda certeza. Você pode ser um pirata no governo. Na Coreia do Norte você não pode ser um pirata. Você não pode ser nada na Coreia do Norte. Só pode ser um escravo do governo. Todo mundo é escravo do governo, né? Porque não tem liberdade de consciência na Coreia do Norte, né, Lucas? Não tem mesmo, não. Pô, você fala, eu sou contra o Kim Jong-un fazer isso aqui. Morto. Eu sou contra o general amigo do Kim Jong-un fazer isso. Morto. Eu sou contra... contra. Você lembra a piada do Reagan, o presidente americano? Que ele faz da União Soviética? Ele fala o seguinte, fala assim, ó, é o seguinte, qual a diferença da União Soviética para a América? Aí o Reagan fala, ele tá contando a piada, na verdade, que quando um americano pode chegar falar, eu como um americano não concordo que o presidente Reagan está fazendo, aí eu posso chegar lá, bater na mesa do presidente, óbvio, não posso bater na mesa do presidente, mas é só um exemplo, né? Que é um país liberal, né? Falar, eu não concordo com isso e eu quero mudança. Eu não quero que o presidente Reagan faça isso e não sei o quê. Tem o Legislativo, tem o Senado, né? A gente tem isso aí. Que é a Câmara, né? Que o Legislativo abrange o Senado, obviamente. Mas aí o comunista, a piada do começo, ele fala o seguinte, que o comunista pode chegar na mesa do Putin, do ditador lá em plantão, e falar, ó, eu não concordo com o presidente Reagan está fazendo com os Estados Unidos. Ou seja, ele pode falar do presidente Reagan, ele não pode falar do país dele de hoje. Porque se ele falar, você já sabe. Uhum. É forca, é morte. É cair da escada, né? Como o Putin fala que caiu da janela, né? Ele mata, por exemplo, ele some com as pessoas e o seguinte, ele faz o seguinte pra sumir das pessoas, caiu da janela. Acidentalmente. Escorregou, né? Caiu da escada, caiu da janela. Um detalhe interessante, além disso, a gente viajou um pouco, é que na torre ali, ó, da loja, né? Da loja do Chuchu, tem o chapeuzinho do Luffy, né? O Oda é muito detalhista, né, cara? Tem. E a menina pergunta, né? 20 reis uniram forças, ela continua, né? E criaram o mundo. Ele não sabe disso, vovô? Ela tá falando ele no sentido Vegapunk, né? Isso. Questionando o Vegapunk. Isso é interessante, cara, porque ela tá lendo um livro que é considerado história, e ela tá confrontando essa história supostamente verdadeira com a fala do Vegapunk, né, cara? Porque muita gente vai fazer isso, porque, ó, como que existiu o século perdido, como existiu um reino antigo, sendo que foi eles que foi 20 reinos que criaram o mundo. Como existe além disso? Não existe além disso, isso é mentira. De imediato as pessoas vão questionar, isso é mentira, pô. A gente tem a documentação aqui que o mundo foi criado a partir... Mas por que você tá me contando que não foi, né? E é uma menininha, é a neta do Bodrin. Como não é Bodrin? Como é o nome dele?
É o prefeito Budel. Budel, né? É o Budel. Exatamente, Budel. Logo em seguida temos... Cadê? Onde eu parei? Onde eu parei mesmo? Ele não sabe disso, vovô? Aí ele pergunta, o que você acha? Parei na menininha, né? A gente volta pro Novo Mundo, né? Na Ilha das Mulheres, né? Das Cujas. E a gente tem a Margaret contemplando e outras Amazonas. E a transmissão do Vegapunk continua, né? Eu tô me perdendo nessa porra. Ele fala sobre os Poneglyphs, né? Que estão... Sim. Ela é chamada de século perdido, todos os seus registros foram apagados. E a forma de saber sobre essa história interrompida tá certo. É através das cartas do passado, que é as pedras, né, indestrutíveis, que foram espalhadas pelo mundo, os Poneglyphs. Por isso eu não tive escolha senão decifrá-los, pra saber a história, né? Aí ele continua, né? No entanto, o governo mundial determinou que decifrar os Poneglyphs é proibido, né? É estritamente proibido. E mesmo sendo funcionário do governo, eu fiz isso e foi meu segundo crime. Graças à tenacidade de alguns excelentes arqueólogos, faz referência ao Hara, né, o Clover, eu decifrei a literatura que me foi repassada e alguns Poneglyphs. Isso é bom esclarecer. O Vegapunk, ele não saiu eu falei isso, né? Ele não saiu pelo mundo. Ele trabalhou o que ele tinha de material ali, que o Clover já tinha pesquisado. E talvez os gigantes tenham pesquisado também, mas não é muita coisa. Não é muita coisa, obviamente. Que o Vegapunk sabe de fragmentos a respeito do século perdido só. Em seguida, temos os Mugiwara se recuperando da batalha, né? O Brook chamando o Zoro e o Jinbe. Provavelmente eles estão se aproximando. Será que eles vão dar de cara com o Saturn? Lucas? Será? Cara, a gente tem o Chopper meio transtornado, meio estranho, né? Parece que tá com super efeito de alguma coisa, não tá? Não tá normal. Olha os olhos do Chopper. O que você acha? Olhos de medo, apreensão, alguma... Não, parece que ele tá... Tipo, parece que ele tá envenenado. Que alguma coisa ruim vai acontecer. Parece que ele tá envenenado. Sei lá. Rapaz, ele tá com um olho meio estranho mesmo. Verdade. Desde o golpe do que ataque. tomou, ele ficou estranho, velho. Desde o ataque do Sim, Saturno. o golpe. Em seguida, né, continuando, a transmissão também continua. Afinal, é uma história, né? A gente tem o Edson, né, movimentando as nuvens para chegar perto do mar, para o Chapéu de Palha descer o navio e fugirem com segurança. Ele está esticando as nuvens, na verdade. E ele conseguiu sobreviver ao escudo de luzes, de laser, né? Uhum. E com isso ele tá. Mas será que ele tá. O Tassiano falou que. Não sei se foi o Tassiano. Que disse que eles estão. Como fala? No momento que ele está utilizando a energia da ilha para movimentar. Para esticar a nuvem. Será que ele não está usando a Mother Flame, não? Porque é a energia da ilha. Por isso que ela reagiu ali. Você acha? Sim, eu acredito que sim. Mas não sei se é um gasto muito grande para esticar a nuvem. Talvez não seja, né? Não. Mas mesmo assim a gente tem que saber. Já começa a ver. Começa a desconfiar. Tá sendo utilizado. Não, sim, tá sendo utilizado, mas não sabe a quantidade, né?
Continuando, né? O Brook e o Soap comentam, né? Sobre as nuvens estão crescendo e esticando para alcançar o mar. E no quadro em seguida temos o Edson, né? Pedindo que o Chapéu de Palha não seja capturado e escape do governo mundial. Ele tá tudo acabado. Eu acho que ele morreu. O que você acha? Foi O de Edson? F. Foi de F, sim. Pelo jeito. Morreu. Porque da última vez que a gente viu, ele já tava com dano crítico. Ele tava calculando dano crítico já. Sim. Ele bateu no float dome ali, pô, já era. Escudo de luz ele já era. Ele tá. Na verdade, ele já tá. Você não viu como o Luffy. Você não viu como o Luffy ficou no Gear 5? Imagina o Edson. Que é um android, verdade. O Luffy ficou tudo queimado. Verdade. Faz sentido, Blas. Claro, ele bateu com força pelo chute do Kizaru, né? Mas ainda assim bateu no Float Dorm, né? Aí o Vegapunk explica o que ele sabe, né? A história do século perdido. Né? Afinal, a história é uma história. Cadê onde está continuando aqui? Ou seja, o que eu sei é uma narrativa incompleta, ou seja, fragmentada, desses 100 anos. Seria desonesto completá-la só com a minha imaginação, por isso não vou revelar além do que eu sei, né? Do que confirmei como sendo verdade. Logo em seguida, o Luffy lutando, né? Junto com a transmissão de forma simultânea, ele tá falando sobre o Nika, tá falando sobre o Reino Antigo, o Luffy tá lutando contra o Rock, né? O protagonista dessa história, né? Nasceu 900 anos atrás, no reino, com uma civilização incrivelmente avançada, extremamente avançada. É chato nessa transmissão, pô. Depois eu comento essa parte do Joy Boy. Comunica Deus do Sol da lenda de Elbaf, né? Que lutava com um corpo elástico, ou seja, de borracha. E detalhe. Seu nome era... ele tava falando aqui, ó. E era comunica o Deus do Sol da lenda de Elbaf. Ele tá comparando... Depois a gente comenta essa parte. Vamos continuar. Seu nome era Joy Boy. O homem que foi o primeiro pirata deste mar. O primeiro pirata deste mar. Bom esclarecer que o Roberto já esclareceu tantas vezes isso aí, mas é bom esclarecer novamente. As aspas que estão ali não é do Roberto, é do Oda. Então, pirata, quem colocou as aspas foi o Oda. Então não é o mesmo conceito, talvez... O mesmo conceito de pirata ali não é o mesmo conceito de pirata de agora, talvez. Entendo. Talvez seja aventureiro. Porque o conceito de pirata hoje é saquear, roubar, pô. É você transgredir a lei. Entendeu? Você tá transgredindo a lei, Lucas. Será que o Joy Boy transgrediu as leis do século perdido? Do século perdido não, do Reino Antigo? Dos 20 reinos? Sim, com certeza. Não é dos 20 reinos, do Reino Antigo. Que os 20 reinos se reuniram para destruir o Reino Antigo. O Reino Antigo existia independente dos 20 reinos, entendeu? Será que ele foi o primeiro cara? Porque, tipo assim, se ele é um pirata, um aventureiro que desbravou o mar, então ele saiu do Reino Antigo em busca do resto do mundo. Em busca do quê? Da liberdade, né? Obviamente. Exatamente. Vai falando aí. Que eu vou fazer uma coisa rapidamente. Não, o que eu tô questionando é o seguinte. Essa última frase aqui dá para entender melhor. Porque naquela primeira tradução ficou muito paradoxal. Joy Boy e o Nika. Porque ele fala assim, ó.
E Hera comunica o deus do sol da lenda de Elbaf, que lutava com um corpo elástico. Seu nome era Joy Boy. É como se ele comparasse o Nika com o Joy Boy. Ah, a gente vai comentar agora. Agora pode falar aí, pode falar. Depois a gente vai comentar. Mas o que acontece acima do quadro, né, que a gente teve que focar mesmo na revelação, é o Luffy tentando socar o Rock e não acontecendo nada, né? Queimando a mão novamente, mesmo usando o Haki. Provavelmente ele tá usando emissão. Cara, não sei se ele está usando bem a emissão, né? Porque o Luffy ia dar um soco pra tocar no bicho ali, né? É meio estranho, né? Seria burro da parte dele. Mas ele não anuncia nenhum golpe. Não dá pra saber se ele tá usando algum golpe. Se ele tá usando... Porque essa aí é falácia, isso aí. Ah, o Luffy sempre tá na forma Nika, tá usando Conquistador. Isso é mentira. Ele não usou Conquistador na forma Nika contra o Lute. Não usou. Isso é óbvio, né? Ele só usou Conquistador contra o Kizaru uma vez só, na verdade. Uma vez lutou contra o Kizaru, usou Conquistador. No Stargun. No Stargun ele usou o Conquistador. Porque a gente tem uma referência do soco do Luffy com o soco do Luffy do Kizaru, com o soco do Luffy que ele dá no Kaido. Inclusive quase o mesmo golpe, né, o Lucas? E a gente vê os raios idênticos ao soco do Luffy. Portanto, ele estava usando Raio Choco ali naquele golpe do Kizaru. Tanto que Kizaru sentiu e ficou fora de combate, né? Caiu de lona, igual a Kainu. Caiu na lona. Agora, aproveitando o ensejo, né? Não tem muito o que comentar a respeito do Gorosei resistindo ao golpe do Luffy. Talvez essa luta realmente não vai se concluir agora. Ou o gigante mostre pro Luffy como ferir os Goroseis, porque não tá dando. Se o Luffy tá usando revestimento, aí a situação tá feia, porque se o Luffy tá usando revestimento que bateu no Kaido, não tá fazendo nada dos Goroseis, os Goroseis são invencíveis ali. Nem o Kaido ia bater no Gorosei. O que o Kaido ia fazer com o Gorosei? Pô? Ele ia dar vários golpes do Kanabo dele com revestimento e ia fazer o quê? Ia machucar pra caramba os Goroseis e regenerar automaticamente. Ou ia queimar o Kanabo dele? Ia queimar a mão? Meio sem sentido isso aí, né, Lucas? Meio apelão demais, né? Bem sem sentido. Se o Oda confirmar realmente que o Luffy tá usando revestimento, a gente pode chegar à conclusão que os Goroseis são mais fortes que o Yonkou, pô. Especialmente pelo mais forte que o Kaido. Porque o Luffy causou dano no Kaido. Então mantém a esperança que o Luffy tá usando só apenas Haki convencional mesmo. Porque parece que ele tá tocando o Gorosei, não parece? Esse soco aí. O que você acha? Na verdade, pelo que eu tô vendo assim... Deixa eu dar uma olhada aqui na cena. Acredito que ele tocou sim. O Luffy tocou sim. Porque queimou a mão dele, velho. Queimou a mão dele. Porque a gente tá vendo o impacto. É só ver no mangá o impacto. O velho Hyogoro, ele usa a emissão. Emissão é o quê? Vou explicar. Emissão é você externar o seu fluxo de Haki, o seu Ryo pra fora. Ou seja, você sai do estado duro, né? Que é o Haki convencional duro. O Haki maleável, que você consegue transformar ele em fluxo. Aí você externa ele pra fora e ataca sem tocar. Entendeu? Sim. Você cria uma armadura invisível em torno da sua mão. Todo o conceito, na verdade, do Haki é criar armadura invisível, mas no caso do convencional, o convencional você precisa tocar. Já a emissão, que é o Ryo, você não precisa tocar. Você só apenas toca usando
o poder do haki externado, entendeu? O fluxo externado. Não é simples de entender. Mas não dá pra saber se o Luffy usou emissão de fato. Se o Luffy não tocou, é um calor absurdo, né? É tão forte quanto... Porque, veja só, quando o Luffy vai usar o golpe dele, o Bajorogan, ele toca inicialmente no Kaido. Aí depois ele lembra do velho e usa a emissão. Você lembra, ô Lucas? Sim, eu me lembro. Vai lá ver, procura o golpe do Bajorogan pra você ver. É o Luffy não tocando o Kaido. Inicialmente ele toca, mas depois ele usa a emissão. Agora vamos comentar o mais importante, né? Porque sobre o Luffy tá usando a emissão aí não dá pra saber. Ah, entendi! Agora que eu tô entendendo. Então, se ele colocou esse vai funcionar, então eu acho que ele tá usando a emissão sim. Exatamente. No outro ele não usou a emissão. Eu acho que agora ele tá usando a emissão sim. Por isso que ele falou no outro assim, ele não usou. Não, no outro ele não usou. No outro ele bateu só. Ele usou? Então... Não, ele usou destruição interna no outro. Ah, tá. Mas ele usou a emissão antiga? No anterior ou não? No outro ele utiliza a evolução do Hawk, que é a Roca. Red Roca, né? Red Roca, sim. Que é um pássaro místico da mitologia chinesa. É o 1112, ele usa o Red Hawk, que é Red Roca, né? Que é um pássaro da mitologia chinesa. Que eu ainda expliquei no áudio, né? Que ele utiliza esse golpe usando não emissão, mas destruição interna. Ainda teve uma discussão na comunidade. Deixa eu ver o nome do... Então, nesse caso, como ele utilizou o golpe, que ele usou destruição interna, então agora ele está utilizando a emissão. Por isso que ele disse que vai funcionar. O que tu acha, Blas? Caramba, eu saí sem querer, meu. Foi mal. Sim, saiu. Essa porra, velho. Então, não, ele usou sim, tá certo, Lucas. Ó, aqui a gente tem o Red Rocket. Ó, cadê o Red Hawk? Sim, aqui, ó. Pera aí. Portanto, ele usa, sabe o que ele usa? Destruição interna. Quando ele vai usar a primeira vez o Haoshoku, o revestimento de Haoshoku, ele utiliza a emissão. Aí ele chuta com o pé. Esqueci, você lembra? Aí o Lau e o Kid falam que eles não estão se tocando. Sim, exatamente. Essa é a primeira vez que ele usa a emissão contra o Kaido ali. É basicamente isso, eu acho que é. Então, nesse caso, quando o Luffy diz que vai funcionar, então ele vai utilizar o que contra o Katitu? Emissão? Tá usando Se ele falar que vai funcionar, ele tá usando emissão, provavelmente, né? Ou ele tá usando, porra. Ou ele tá usando Haoshoku junto ali, tá usando revestimento. Não se sabe, pô, não dá pra saber. Não dá. Só no próximo capítulo mesmo pra ver se vai funcionar ou não. Porque, querendo ou não, ele já tentou de tudo. Falta, eu acredito, a emissão. Ele usou 2 golpes já e não conseguiu. Agora falta essa terceira tentativa. Acho que agora Sim. Ele deve causar o dano. Não sei. Provavelmente não vai, né? Se ele utilizou o Haoshoku ali, não adianta. Não causou dano, não causa mais. O cara cortando
toda essa lenga-lenga a respeito de se o Luffy usou ou não, vamos falar sobre o básico. O Joy Boy, falar sobre o mais importante, né? O Vegapunk é bem claro quanto a isso, né? Ele era como Nika, Deus do Sol, da lenda de Elbaf. O que dá pra tirar dessa ideia é que são pessoas diferentes, porque, veja só, se a fruta se espelha no. Se a fruta é tipo uma parte do poder do Nika, digamos assim. Mas uma coisa que o Evandro falou que é interessante, Lucas. Esquece essas coisas. O Evandro falou o seguinte, que pelo Luffy usar essa fruta, o Luffy não, o Joy Boy usar essa fruta, foi criada a lenda de Nika, cara. Entendeu? Não dá pra saber se essa atividade já existia num país de Elbaf. O que a gente tem ideia é que os gigantes vivem muito, né, cara? Lucas, tá ouvindo? Sim. Eu tô vendo. Os gigantes ouvem bastante. Vivem bastante. Como eu falei no início do capítulo, 400 e poucos anos eles vivem. Então não dá pra saber. Eu fiz um vídeo, tá vendo? Escrevi um artigo. Eu não escrevi o artigo a respeito do Joy Boy, tem que escrever ainda. Mas basicamente é o seguinte: o Joy Boy nasceu 800, 900 anos atrás. Para se criar a fruta do Nika, precisa do desejo, né? O desejo é basicamente a matéria-prima. Portanto, existia já o deus do sol Nika. Por isso que teve o desejo de ser o Nika, né? Porque criou uma fruta do deus do sol. Ah, eu quero a fruta do deus do sol. Porra! Então precisa da matéria-prima, né? Por que o sentido faria? Ah, vamos criar a fruta da borracha. Pronto. A fruta da borracha, não é a fruta do deus Nika. Porque o deus Nika, ele tem o poder da libertação, os tambores da libertação, né? Uhum. O jeito. Então, tem tudo. Tem todo um grupo de características, digamos assim, pra ser Nika. Com certeza, né? Vamos encerrar que tá muito tarde já, né? Vamos Isso vai ser mais uma live, capítulo 1114, pessoal. Obrigado pra quem acompanhou até aqui. E minha nota, eu dou nota. Hoje eu dou nota 10, porque o capítulo vai chegar na próxima semana já. E você, Lucas? Eu também dou nota 10, como eu havia dado no outro dia, nota 10. Não, no outro dia não deu, porque já era pausa, né? Então, agora a pausa acabou. É verdade. Isso. A pausa acabou, então eu dou nota 10.